Olá, galera, beleza? Vamos falar aí da segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Lembrando, só vou recapitular o que eu já havia falado. Falei dos fatores antecessores da Segunda Guerra Mundial, das questões mal resolvidas na Primeira Guerra. Falei também da ascensão do fascismo e nazismo. O medo do expansionismo aí do socialismo na União Soviética fez com que o nazismo e o fascismo fosse tolerado, enfim. Isso trouxe aí combustível para o avanço nazista e uma quase iminente guerra, porque a Alemanha ela queria aí deter aí todo aquele espaço vital. Então, também falei principalmente do período ali de 1941, onde a Alemanha ela rasgou o pacto de não agressão com a União Soviética e invadiu o país, né? E naquele mesmo ano os Estados Unidos também entram na guerra quando teve sua base de Pearl Harbor atacada pelos japoneses. Então, após isso, gente, teve dois países que entraram na guerra contra a Alemanha, que foi a União Soviética e os Estados Unidos. E isso desequilibrou um pouco. Primeiro porque a União Soviética era um país que tinha um exército considerável, numeroso, que fazia frente aí com as principais nações do mundo. Também você tinha os Estados Unidos, que era a maior economia do mundo. Então a Alemanha, ela ficou ali numa sinuca de bico, porque ela tinha duas frentes para lutar, a oriental e a ocidental, né? A oriental na União Soviética e a ocidental. Consequentemente, trouxe aí uma derrota iminente. Por quê? Hitler perdeu a maioria dos seus soldados na batalha na União Soviética, os seus melhores. Então, ela teve que aí recuar, e ela, assim, ela recuando, foi aí o combustível necessário, vamos dizer assim, para os avanços das tropas dos aliados. Então, em 1944, ocorreu o chamado Dia D. O que foi o Dia D? Foi a invasão junto aí dos aliados, aí você conta vários exércitos da tropa da Normandia, por exemplo, Canadá, você tem ali Reino Unido, França, você tem Estados Unidos, você tem ali uma espécie de países que acabaram atacando ali a região da Normandia e adentrando a Alemanha. Que ali eles conseguiram entrar em solo alemão. Que aí depois era a questão de tempo ali da vitória. O Brasil, gente, só vou fazer aqui, vou falar brevemente da participação do Brasil, que também foi importante. O Brasil ele era grande aliado, né, da Alemanha também, dos dois lados na realidade. O Brasil ele não queria problemas, Getúlio Vargas não queria problemas com nenhum país durante a Segunda Guerra. Ele no mínimo aí queria declarar neutralidade. Porém, os Estados Unidos aí impuseram, né, uma espécie de, é o seguinte, amigo, se vocês não irem para o nosso lado, né? Então vamos não atacá-los. Então, não que isso fosse direto, mas o Getúlio Vargas vendo a pressão indo pro lado deles, então vamos apoiar aí os aliados. E declarou guerra, ocorreu também um submarino também brasileiro foi afundado. Existem relatos que foi, pode ter sido que não. Às vezes é só uma cortina de fumaça para poder aí entrar na guerra. Então, temos o cenário do Brasil participando, só que o Brasil de fato acabou só participando na guerra ali no final. Até depois do dia D, né? Talvez até mesmo com relação a ganhos, falo de território ou de algum benefício nas relações. Talvez se o Brasil ele tivesse seu exército pronto antes do dia D, talvez o Brasil teria um maior destaque, vamos dizer assim, na Segunda Guerra. Enfim, mas o Brasil ele entrou, participou, fez um bom papel. A FEB, né? Apesar o Brasil nunca tinha experiência desse tipo de guerra, então o Brasil utilizou boa parte apoiados pelos Estados Unidos. Então, uniformes eram uniformes das tropas americanas, porque tava no inverno, então os brasileiros lutaram na Itália, lutaram na Alemanha, perdão, contra os soldados alemães. Lógico que eram soldados alemães ali da segunda linha, não era a primeira linha, mas também os soldados também italianos fizeram um bom papel, um cenário que eles não conheciam. Então, assim, podemos considerar os pracinhas, né, os militares ali que lutaram na Segunda Guerra, grandes heróis dentro das adversidades que eles tinham, dos recursos que eles tinham. Eram inexperientes, porém fizeram um papel muito digno aí na Segunda Guerra. O Brasil não fez feio, bom, posso dizer assim, não é que foi protagonista, mas não fez feio. Então, em 44 ali já existia uma ideia que a Alemanha já tinha perdido.
O próprio Hitler ele via, né, com muito desgosto, né, muito depressivo até, né, sem que chegou em 45 ele cometeu suicídio, né? E não podemos esquecer, gente, do genocídio junto aos judeus, né? Foram 6 milhões de judeus mortos. Isso não significa que foram as maiores baixas. Quem perdeu mais pessoas civis na Segunda Guerra foi a própria União Soviética, que perderam muitas pessoas, né? Foram 20 milhões de pessoas mortas. Então, enfim. Então, galera, a Segunda Guerra, como ela acabou? Ela ali, a Alemanha, né, praticamente ali derrotada. Em 45, Adolf Hitler se mata e a Alemanha, ela decreta ali, ela desiste, né? Ela, vamos de fato, ela ali destina ao armistício, desiste da guerra e perde. Então, gente, a gente tem que lembrar que era o eixo. Então, você tinha lá a Alemanha ela havia se rendido. Temos ali a Itália, e que a Itália já tinha se rendido, e faltava o Japão. Então o Japão, ele não ainda acabou com a guerra, até porque era uma nação ali que tinha sua força. Eles não desistiam mesmo com várias derrotas. E até um pouco, existe aí, o próprio Eric Hobsbawm, ele cita um pouco do orgulho japonês e não desistir de uma batalha, enfim. Então, já uma amostra grátis, vamos dizer assim, e triste, extremamente sádica em relação à Guerra Fria, porque, como eu falei, gente, Estados Unidos e União Soviética eram amigos por conveniência, porque ambos tinham um inimigo comum. Porém, eles não eram amigos. Então, os Estados Unidos, já como uma prova, né, de poder bélico, até porque eles estavam numa guerra para quem chegasse primeiro a Berlim, né, quem chegasse ali, rendesse Berlim, a União Soviética, vamos dizer, ganhou, chegou primeiro lá. Porém, os Estados Unidos queria mostrar poderio bélico, foi lá com a não rendição do Japão, em agosto, 6 e 8 de agosto, jogaram duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Como eu posso dizer para vocês, a bomba atômica ela tem um efeito extremamente devastador, não só no momento, porque no momento que ela é jogada, ela mata instantaneamente as pessoas. Então, seria um armamento extremamente nocivo. Então, nisso, foi uma amostra para os Estados Unidos, tá vendo? Olha o que eu tenho aqui e o que vocês não têm. Então, não mexam comigo. Então, o Japão rendeu-se incondicionalmente, tá? E vamos lá ao saldo da guerra, gente. Agora vamos falar das consequências. Quais foram as consequências da guerra, gente? 50 milhões de mortes. É uma estimativa, pode ter sido bem mais, porque a maioria dos que morreram foram civis, não foram combatentes. Então, sem contar que a destruição econômica da Europa, podemos aí atribuir as consequências também 6 milhões de judeus. Ocorreu também nesse período ali muitos problemas ali em relação às questões mal resolvidas. Podemos ressaltar também as consequências, foi o pontapé inicial da Guerra Fria, né? Que foi o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, socialismo versus capitalismo. Então, gente, podemos dizer assim que guerras elas geram grandes traumas, grandes lições de uma certa forma. Então, por isso que muitos consideram que a Primeira e Segunda Guerra Mundial só foi continuação, né? Só foi um assunto ali que não foi resolvido direito. Então, o que vocês precisam guardar aí para as atividades futuras? Guardar os fatores antecessores, os desdobramentos, né? E as consequências. Gente, isso é o mais importante. Não precisem decorar a batalha mais importante. Preciso decorar ali. Foi legal, é legal, eu gosto muito. Porém, para uma prova, para um concurso, para o Enem, o que é mais importante é vocês saberem ali os motivos, as aspirações de um conflito, as consequências, enfim, as informações que a guerra, de uma certa maneira, traz, né? Porque ela não ocorreu sem motivo, né? Enfim, tá bom, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o texto. Geralmente a Segunda Guerra é um tema muito longo, tá? Então aqui ainda é o resumo do resumo do resumo mesmo. E com isso, vocês vão aí buscar maiores informações. E qualquer dúvida, deixo os meus contatos aí, tá bom? Tchau, tchau, galera.